que nos acompanham aqui. Opa, agora sim, muito bem. Vou dar boa noite então para todos, para todas que estão nos acompanhando aqui nesse dia especial da nossa jornada de cura e autoconhecimento. Estou vendo que o Baba já está presente também. Baba, boa noite. Seja muito Boa bem-vindo. noite, Gustavo. Boa noite a todos e todas que nos assistem. Que alegria. Hoje, para mim particularmente, um dia muito especial. E para nossa jornada aqui, conseguimos conciliar as agendas e o Prembaba topou participar conosco aqui do encontro de hoje. O Prembaba que tem o seu nome marcado também na história do Congresso Internacional de Felicidade, em 2016, era janeiro mais ou menos, quando eu contactei a assessoria do Baba com a ideia de um evento em Curitiba, e ficaram muito animados, porque o Prembaba nunca tinha vindo para Curitiba, e tinha uma possibilidade de agenda para novembro daquele ano. E na época o congresso estava bem no início ainda da organização, era uma ideia mesmo. E eu lembro de pensar assim, bom, agora janeiro até novembro, puxa, até novembro acho que dá tempo de organizar o evento. E, Uhum. e a data, inclusive, se consolidou, né? O congresso vem acontecendo em novembro desde então. O Prembaba fez a abertura nos primeiros 2 anos na Ópera de Arame, momentos também bastante inesquecíveis do evento. Até hoje, né, as pessoas comentam comigo sobre aquela abertura do primeiro dia. Então, esse encontro, né, na minha jornada de autoconhecimento, de autodesenvolvimento também foi muito marcante. Os ensinamentos que eu pude receber do Prembaba ao longo desse tempo, com certeza impactaram profundamente a minha vida. Então, estou muito feliz que a gente pode estar junto aqui hoje. Baba, nós estamos aqui numa jornada de cura e autoconhecimento. Esse é um grupo de pessoas que se aproximou, né, do Uhum. congresso, se aproximou de mim ao longo do tempo, e que durante a pandemia nós propusemos essa possibilidade Uhum. de que nos encontrássemos com alguma regularidade. Então, começamos agora em maio, bem pouco tempo, e eu e o Jorge Trevisol, que também é um palestrante do Congresso, temos conduzido os encontros, Uhum. abordando como nós podemos encontrar a cura de nós mesmos, da nossa história, daquilo que vivemos. E claro que isso também tem uma relação com o momento atual. Sim. Então, na nossa última live, inclusive, quando o senhor estava falando sobre, né, o lançamento do seu livro, Plenitude, depois também o senhor pode comentar um pouco mais desse trabalho, o trabalho da Diagô, aqui até nesse espaço onde nós estamos reunidos. A gente abordou um pouco, né, desse tema, né? O senhor trouxe a ideia de que Sim. a plenitude também é parte, né, desse caminho de cura. Então, eu vou deixar o espaço aberto, Baba, para você poder fazer uma construção em torno do tema da forma como você achar mais interessante. E, Uhum. e o pessoal fez algumas perguntas também, né, que a Tati solicitou, a gente mandou, eu posso repetir algumas aqui para o senhor também. Enfim, o senhor fica bem à vontade para fazer essa condução. Tá Obrigado. bem. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade desse encontro. Fico realmente feliz, né, de estar com pessoas dedicadas ao processo de cura e autoconhecimento, porque eu compreendo que a razão da nossa existência aqui nesse mundo é exatamente
nos curarmos e nos conhecermos, para que através dessa cura, que eu também chamo de autotransformação, que se dá através do autoconhecimento, possamos manifestar o potencial máximo de quem somos e do que viemos fazer aqui, né? Sem esta autorrealização, a vida se torna insípida, inodora, sem sentido, sem sentido. Então, fico feliz de saber que aqui é uma comunidade de buscadores da cura e do autoconhecimento, né? A pandemia, de certa forma, acabou nos conduzindo para encontros online e nos conduzindo para oportunidades como essa, né? Onde nos ajudamos, onde aprendemos uns com os outros, aonde crescemos juntos, né? Eu tenho dito que se existe um remédio para esse mundo, o remédio é o amor. Porém, amor puro, amor maduro. O amor é a medicina que possibilita que transitemos do medo para a confiança, do egoísmo para o altruísmo, da ilusão para a realidade, né? E tudo aquilo que entendemos como autocura, autotransformação, é para desbloquear o fluxo desse amor maduro. Esse desbloqueio do fluxo se dá quando temos a disposição de encarar a nós mesmos, de olhar de frente para as nossas dores, para as nossas imperfeições, para as distorções que fomos construindo ao longo da vida, para nos proteger dos choques de desamor, na forma de humilhação, de rejeição, de abandono. Então, essas dores acumuladas em nosso sistema, que às vezes também chamamos de trauma, se manifesta como um bloqueio do fluxo do amor maduro. Esse bloqueio se manifesta também como condicionamentos. Limita nossa capacidade de interpretar a realidade. Quando estamos reféns do trauma, ou seja, de dores acumuladas, que é sinônimo também de dizer que somos reféns do passado, nós temos a nossa consciência estancada, identificada com um aspecto da nossa personalidade. Identificada com
uma fase do nosso desenvolvimento, que foi quando nos machucamos, que foi quando perdemos a confiança na vida, devido aos choques de desamor, na forma de descaso, de desrespeito, de desconsideração, bullying, abusos dos mais diversos, que de alguma maneira todos nós vivemos. Porque esse planeta em que vivemos vibrou numa frequência muito baixa. Eu digo vibrou porque estamos numa fase de transição. A frequência está mudando. E eu considero que a pandemia é um sintoma dessa transição. Mas ainda sofremos as consequências desses milênios vibrando muito baixo. Se olharmos para trás, vamos ver que esse nosso mundo é um mar de sangue. Até Acho que o Baba caiu. Para vocês também? Já vamos contactá-lo aqui. estou de volta, desculpe, mas eu estou numa região retirada, interior de Goiás, e o sinal às vezes oscila. E agora houve uma oscilação da energia elétrica. Espero que seja possível continuarmos. Tá? Eu acredito que sim. Tá? Então, continuando. Estava dizendo que, de uma forma geral, todos nós somos vítimas do desamor. Então, todos nós carregamos dores em nosso sistema, né? E isso acaba se traduzindo em condicionamentos, né? Em concepções equivocadas a respeito da vida. Interpretamos a realidade com base em crenças que foram criadas nesse momento onde perdemos a conexão com a fonte, a conexão com a essência. E quando passamos, então, a acreditar, né, no medo, acreditar, né, na possibilidade de sermos feridos novamente, né? Então, a cura
ou autotransformação, ela envolve a necessidade de olharmos de frente para nós mesmos, com a intenção de desbloquear esse fluxo. Desbloquear esse fluxo, né? Isso envolve muita dedicação, né? Envolve comprometimento, né? Porque os condicionamentos foram realizados mediante reforço, mediante gratificação, mesmo que essa gratificação sejam distorções de atributos divinos, mas é, às vezes, a única maneira que uma pessoa recebe um pouco de atenção, não é? Eu posso dar um exemplo, né? Certa vez, eu estava em nosso ashram, na Índia, em Rishikesh, e me chamaram para eu ajudar uma menina que tinha cerca ali de 8 anos de idade, que estava sofrendo bullying, dos amigos. Eu fui estudar a situação, né? Tinha um grupo de meninos, naquele momento ela era a única menina, e esses meninos faziam muito bullying com ela, mas ela não conseguia sair de perto deles, porque ela recebia deles atenção, mesmo que fosse uma atenção negativa na forma do bullying. E ali eu tive uma visão. Eu vi aquela menina se transformando numa mulher, e numa mulher que acabaria atraindo homens que a maltrataria, que a desrespeitaria. Porque ela aprendeu a sentir prazer numa condição negativa. Aprendeu a sentir prazer em ser rejeitada, em ser maltratada, em ser desconsiderada, porque era a única forma dela se sentir pertencendo, dela fazer parte, né? E eu sinto que todos nós carregamos dentro de nós algo assim, né? Uma intencionalidade negativa, um aspecto da nossa personalidade que está comprometida em nos machucar, como uma forma distorcida de chamar atenção, de se sentir pertencendo, de se sentir considerada, né? Então, eu entendo que o processo de cura envolve identificarmos essas partes dentro de nós. É muito importante a relação de causa e efeito. E por isso que a gente começa esse processo de autoconhecimento identificando as áreas da nossa vida que não fluem, identificando aquilo que nós gostaríamos que fosse diferente, mas que não conseguimos mudar através da nossa vontade consciente. Porque isso significa que existe uma contradição, que existe um condicionamento, que existe um trauma, que existe dor no sistema, que existe uma identificação com o passado que precisa ser conhecida
precisamos, muitas vezes, passar pelo processo de desbloquear o canal e liberar sentimentos guardados, até que possamos, pouco a pouco, então, seguir para a fase de mudar o foco da identificação. Se estávamos, então, identificados com a nossa criança ferida, que perdeu a confiança na vida porque sofreu bullying, ao identificar isso, ao fazer a relação de causa e efeito, ao liberar os sentimentos negados, guardados, suprimidos, ao chorar as lágrimas que precisam ser derramadas, ao colocar para fora a raiva, os protestos não enunciados, ao identificar essa parte da personalidade que está ali comprometida com um pacto de vingança, de autodestruição, e ao reconhecermos de verdade que não queremos mais isso, quando estivermos mesmo prontos para dizer, eu realmente, eu quero ser feliz, eu mereço ser feliz, eu quero prosperar, eu mereço prosperar, eu quero ter paz no meu coração, na minha mente. E aí, então, começa-se um processo, né, de desidentificação dessa criança ferida e um processo de identificação com o eu superior, com o eu maior. É que isso se dá através da meditação, isso se dá através da oração, isso se dá através, né, da lembrança do sagrado, através do estudo de textos sagrados. E assim, nós vamos, pouco a pouco, desmagnetizando o mal dentro de nós, que tem atraído mais mal. Vamos aos poucos retirando o poder da destrutividade que nos habita. E aí existe, né, também um processo, né, de reprogramação do subconsciente para que ele possa atender às intenções do consciente. Mas tudo começa quando o eu consciente, que é você que escolheu estar aqui hoje, nessa conversa, nessa sala de aula, começa com você fazendo essa opção. A opção de se curar. A opção de se transformar. A opção de se conhecer. É um processo que envolve a necessidade de engajamento. Requer dedicar tempo. Requer realmente encontrar paz dentro de si mesmo. Antes de eu seguir,
Eu quero apenas confirmar se eu estou sendo ouvido, né? Porque como houve essa oscilação aqui no sinal da internet, sim? Ótimo, ótimo, muito bom. Então, seguimos viagem, né? Seguimos viagem. E talvez possamos seguir eu respondendo, então, algumas das perguntas, né? Se o Gustavo quiser trazer perguntas, fique à vontade, né? Depois dessa introdução, você já sabe mais ou menos qual é a minha visão sobre o processo de cura, né? E assim eu posso. Então, o Gustavo está chegando, né? E assim que ele chegar, já chegou. Ele está mudo, ele não está podendo falar. Quem que ele... Opa, agora sim. Obrigado, Baba, pelas suas palavras aqui nessa abertura. Eu vou trazer algumas das questões que o grupo tinha colocado aqui para nós e também, se tivermos tempo e possibilidade, depois as pessoas podem também trazer mais perguntas. Enfim, se alguém quiser colocar no chat, eu vou coletando também, não tem problema. A primeira pergunta aqui, Baba, é a seguinte: como é retornar ao lugar do início, à vida, mas diferente espiritualmente após ter se afastado para se autodesenvolver? Agora o senhor está no mute. Eu compreendo que a jornada da alma, ela acontece na forma de uma espiral ascendente, né? Então, durante uma encarnação, morremos e renascemos algumas vezes, né? Sempre vamos ter a oportunidade de recomeçar. Sempre. A cada distorção da personalidade que é reconhecida, transformada, é uma oportunidade de acontecer um renascimento. E esse renascimento acontece de uma forma muito natural, muito espontânea. Uma criança aprende a andar de uma forma natural. Ela começa a engatinhar, aí ela começa a se apoiar nas coisas, até que ela começa a andar novamente. É algo que não passa pela mente racional. Como é que vai ser daqui para frente? Como será o amanhã? Não, ela simplesmente vai se permitindo viver um momento de cada vez. O mesmo se dá com a consciência humana na idade adulta, quando passa por momentos de desconstrução
por momentos de profunda transformação, que às vezes acontece até mesmo em nível celular, assim como uma lagarta que se transforma numa borboleta, quando completa o ciclo de transformação, a borboleta voa. O ser humano, ele entra dentro de um casulo, que é um lugar de purificação, de transformação, que pode durar dias, semanas, meses, anos ou vidas. Mas enquanto ele não se sente livre para voar o próximo trecho, que é até a próxima iniciação, até o outro momento de morte e renascimento, enquanto ele não se sentir livre para voar, é porque não completou a desconstrução. Porque quando completa, não tem mais questionamento. Será que eu vou voar? Não, você simplesmente voa. Simplesmente voa. Né? Então, enquanto houver algum sentimento de limitação na forma de medo, na forma de dúvida, na forma de impotência, ou qualquer outro sentimento limitante que eu, para simplificar, chamo de não, de não para a vida, de não para a vida, isso significa que tem, então, aí um trabalho de casa para ser feito, tem um trabalho de cura para ser feito. Significa que o amor está bloqueado, porque o amor é o sim, é o sim, que se manifesta como prosperidade, que se manifesta como saúde, que se manifesta como relacionamentos saudáveis, construtivos, que se manifesta como consciência do propósito, que se manifesta como autoconfiança. Então, se existe um não, né, na forma então de dúvida, de medo, de receio, é porque ainda tem purificação para ser feita. É porque tem dor acumulada no sistema. É porque tem um trauma vibrando. É porque a mente, mesmo que no seu aspecto inconsciente, está identificada com o passado. Tem sentimentos guardados que precisam vir para a superfície. Quando isso esgotou, quando esgotou, você entra na nova fase naturalmente. Você se sente leve, se sente abençoado, com sorte, com confiança. Não tem dúvida, você vai. Mas enquanto não está se sentindo assim, pleno no sim, é porque o trabalho de cura não se completou. Pode ter avançado, pode ter já reconhecido muita coisa, pode ter feito já uma relação de causa e efeito, pode ter liberado já um tanto de dor do sistema. Mas ainda tem.
né? E por que que tem? Porque isso se manifesta na vida, na forma das dificuldades, na forma dos bloqueios, que vai, obviamente, também se traduzir em angústia, em ansiedade, em sentimento de inadequação. Todos esses sintomas são muito importantes para o processo de cura, de autotransformação. É a porta de entrada para o inconsciente. É por aí que a gente começa a reprogramação e a desmagnetização das crenças limitantes que nos impede de ser feliz. Espero ter respondido a sua pergunta. Com certeza. Obrigado, Baba. Uhum. Tem uma outra pergunta aqui que se refere a essa questão do amor e eu vou adaptar ela um pouquinho para o que o senhor já trouxe aqui para nós, né? Mas Uhum. basicamente, quando é que nós sabemos que o nosso amor está maduro? Ah, essa é uma excelente pergunta. Ninguém havia me feito ela ainda, eu acredito. Que bom que você me fez essa pergunta, porque ela é muito pertinente, muito pertinente. Por quê? Se só realizamos a meta da vida, quando desbloqueamos o fluxo do amor maduro, ou quando o amor amadurece dentro de nós, então quais são os indícios desse amor maduro, né? Existem algumas, né, características que podemos ter como referência. Talvez a principal seja a incondicionalidade. O sol ilumina por igual, aquece por igual. Ele não deixa de aquecer quando alguém não lhe corresponde. A água sacia a sede de todos por igual. Não fica ofendida quando alguém a maltrata. Por quê? Porque o Dharma do sol é iluminar, é aquecer. O Dharma da água é saciar a sede. Assim como o Dharma do humano em nós é amar incondicionalmente. Para isso, temos que passar por um processo de maturação. Basicamente, yoga. Yoga em Dharma. Quando eu falo de yoga, não estou falando necessariamente daquilo que no Ocidente é conhecido como yoga, que são práticas psicofísicas. Estou falando, de uma filosofia prática que ensina autodomínio, que ensina a dominar a mente, que ensina a encontrar unidade, que ensina a maturar o amor. Eu diria que a essência do yoga, como disse um grande mestre espiritual, Swami Shivananda, é aprender a
receber ofensas e se manter equânime. Né? Porque o amor infantil em nós é egoísta. É egoísta. Amamos sob determinadas condições. Não é isso? Eu amo desde que minhas necessidades, meus caprichos, minhas expectativas sejam atendidas. Quando não é atendido em suas expectativas, o que é que você faz? Fecha o coração. Retira o amor. Não é? Retira o amor. Então, esse amor condicional é um amor egoísta. É o amor que o ser humano, em evolução nesse plano, consegue sentir. Por quê? A grande maioria de nós, entidades humanas em desenvolvimento nesse plano da existência, somos ainda imaturos, porque estamos identificados com um ego disfuncional, porque estamos identificados então com esse aspecto da personalidade que há pouco eu chamei de criança ferida, que para se proteger, que para sobreviver, precisou desenvolver esses mecanismos de defesa. E o egoísmo é um desses mecanismos de defesa. O vitimismo é um outro mecanismo de defesa. A agressividade é um outro mecanismo de defesa. Mas o principal mecanismo de defesa é fecharmos o nosso coração quando nos sentimos ameaçados. E passamos a procurar um culpado pelo nosso mal-estar. Essa é a forma infantil, imatura do amor. Porque é um amor, na verdade, que não chegou ainda na sua plenitude. Não chegou na sua plenitude. Então tem um processo, né, de purificação para ser feito. Que eu acabei de descrever. Acabei de descrever esse processo. Que podemos chamar também de descondicionamento. Que equivale a remover as capas que encobrem esse amor maduro. Né? Que ele simplesmente ama. Né? Ama. Eu te amo porque eu sou amor. E não porque você atende às minhas expectativas. Porque você faz do meu jeito. Claro que tem pessoas e situações em que é muito mais fácil, né, a gente manifestar esse amor. Mais fácil. Tem pessoas que é mais difícil. Né? Porque são pessoas que são muito chatas, muito exigentes, muito difíceis mesmo. Né? Pega no nosso pé mesmo, cutuca ao máximo. Mas essas pessoas são os nossos melhores mestres. São os nossos treinadores psicológicos. Estão a serviço, né, de provocar o amadurecimento do amor dentro de nós. Então, nos
nos ensinando yoga, que é a capacidade de se adaptar, de se ajustar, de aceitar as condições e permanecer presente, permanecer com a mente equânime, independentemente de estar chovendo, de estar fazendo sol. Se está nublado ou se está sol, eu continuo mesmo. Continuo mesmo. Então, esse amor maduro, ele é uma fragrância, um estado que eu chamo de plenitude, que é um estado de preenchimento, de autossatisfação, uma satisfação interior que não depende do que está acontecendo lá fora, que é quando você está identificado com o sol interior, que é quando você está alinhado com o Dharma, com a lei da existência. Então, assim como o sol ilumina, aquece, a água sacia a sede, a abelhinha poliniza a florzinha, o humano ama, ao invés de querer ser amado. Ele considera, ao invés de querer ser considerado. E nisso que ele ama, e nisso que ele considera, e nisso que ele respeita, isso volta para ele. E vai virando um círculo benigno, um círculo virtuoso, onde as coisas boas passam por você para chegar no outro, e cada vez mais você vai crescendo, vai se iluminando, expandindo essa luz para todos os sentidos e direções. Esse amor maduro só se manifesta quando você pode agradecer a tudo e a todos. Porque se você pode agradecer verdadeiramente, significa que você já curou as mazelas da sua alma. Você já se libertou das suas mágoas, dos ressentimentos. Você já pôde virar a página. Então, se eu posso dar uma dica prática para contribuir com o amadurecimento do amor e com a experiência da plenitude, que é o encontro com Deus interior, eu digo, persiga a gratidão. Persiga a gratidão. Veja se você pode agradecer. Especialmente as pessoas que estão próximas a você. Começando com a sua família. E depois você vai olhando ao redor. No meu entender, isso é matemática psíquica. Simples, objetivo e real. Real. Muito prático. Mas tem que querer mesmo, entendeu? Você tem que ter se libertado dos pactos de vingança. Do contrário, você não consegue agradecer. Você vai continuar procurando culpados pelo seu desconforto. Porque você, enquanto não realmente se liberta das suas mágoas, dos seus rancores, você vai seguir identificado com a vítima dentro de você, procurando culpados e não vai conseguir agradecer. Entendeu a lógica do programa de cura, de autotransformação, que se dá através do autoconhecimento para poder amadurecer o amor e propiciar plenitude? Conectado, né? Plenitude é uma
propicia o amor propicia a plenitude. Ok? Me faço compreender? Espero que sim. Espero Muito que sim. claro. Eu estou ouvindo o senhor aqui comentando sobre esses mestres yogis, né, que passam pela nossa vida para nos ensinar esse amor maduro. E, e ouvindo o senhor aqui, faz muito sentido, né? Uhum. Mas na prática o bicho pega. Na prática, o bicho pega, né? O bicho pega, né? E pega enquanto nós estivermos carregando dores no sistema, enquanto estivermos identificados com a nossa parte machucada, enquanto tiver traumas vibrando no nosso sistema, né? E aí é por isso que eu estou dizendo que requer muita dedicação e um compromisso do seu eu consciente com esse processo de transformação. Você tem que querer muito abrir mão do desejo de vingança, do desejo de reparação. Tem que querer muito, tem que querer muito. Você tem que querer muito conquistar a paz interior. Porque, do contrário, sem essa consciência enraizada, você não abre mão dos vícios de querer ter, de querer sempre vencer com argumentação as brigas. Não consegue deixar de defender um ponto de vista. Não é isso? E ainda, você sai da discussão se acreditando uma vítima e acusando o outro, sem perceber que você se colocou nesse lugar, porque está viciado na adrenalina, está viciado nas emoções negativas. Porque tem uma parte em você buscando essas emoções, buscando reeditar o passado, buscando reparar o passado de uma forma distorcida. Veja como o autoconhecimento é fundamental. Percebe que esse autoconhecimento, ninguém sai do lugar? E se conhecendo requer essa firmeza, essa determinação para dizer: chega, eu não vou mais alimentar essa parte doentia em mim. Eu não vou mais alimentar essa parte destrutiva em mim, que fica reeditando eternamente esses padrões negativos, destrutivos. Eu quero me comprometer com a construtividade em mim. Eu quero realmente experienciar paz interior. Eu quero ter relações saudáveis, construtivas e não quero mais cair na armadilha, né, de achar que o outro é o culpado pelos meus desconfortos. E segue orando, orando para o eu real, para o eu divino, para que ele possa se manifestar, para que ele possa ocupar sua mente, ocupar seu coração, ocupar seu corpo, que ele possa sentar no trono que é a sua mente. Essa prática constante, quer seja da oração, quer seja do confronto de si mesmo, quer seja do estudo, precisa acontecer com diligência, com disciplina.
Se faz necessário dedicar tempo para isso. Você não constrói um edifício sem planejamento, sem dedicação. Eu certa vez ouvi isso de um dos meus guias, né, que dizia que no mundo material, as pessoas querem uma casa bonita, elas pagam um preço. Elas querem um carro bonito, elas pagam um preço. Mas no mundo espiritual, normalmente, ele quer comprar um palácio por um preço de um barraco. Não quer pagar o preço. E o preço qual que é? Nada de auto-engano. Nada de fazer corpo mole. Você tem que se dedicar, você tem que estar ali, dedicando. Todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Nem que seja 20 minutos. Nem que seja ali antes de dormir, fazer uma retrospectiva do seu dia, para ver onde foi que você cochilou, aonde que você deixou o cachimbo cair, onde foi que você repetiu os padrões negativos, onde foi que você acusou, onde foi que você se sentiu ofendido, onde foi que você se perdeu, onde foi que você perdeu a presença. Sem se culpar, porque a culpa é um veneno. A culpa é um veneno. Mas o reconhecimento, e às vezes até o próprio remorso de ter realmente pisado na bola, é muito importante. Porque você pode se arrepender. E o arrependimento te liberta. Então é verdade que o bicho pega mesmo. Quando você começa a acordar desse sonho de luxúria e apego. Que muitas vezes é um sonho lúdico. Quando você começa a acordar e começa a ver realmente onde está se colocando. E começa, então, a perceber que realmente você está aonde se coloca e que não é o outro, é que é você mesmo que está escolhendo estar nesse lugar porque está viciado no sofrimento, aí o bicho pega mesmo, né? Porque não é tão simples transformar isso. É um tempo, dedicação. Como eu falei, a lagarta se transformando em borboleta, né? É bonito falar da lagarta se transformando em borboleta. Outra coisa é ela se transformar em borboleta. Ocorre uma mutação celular, está lá no casulo, passando por profundas transformações, né? Mas é possível. Essa é a boa nova. Essa é a boa notícia. É possível. É possível. É possível. E você está aí no caminho. Graças a Deus. Glória a Deus. Está no caminho. Está aí, está aqui. Assistindo aula, está comprometido aí com seu professor, está estudando. Glória a Deus, está indo. Estamos indo. E assim vamos. Hoje aprende mais um pouquinho, amanhã aprende mais um pouquinho, e assim vamos indo. Daqui a pouco a gente consegue romper com a inércia, consegue romper com a mecanicidade, né? Consegue se libertar, né, dessa força gravitacional dos condicionamentos e poder ancorar a presença aqui agora, né? Então a gente está falando de cura, né, que envolve fazer a relação de causa e efeito, liberar conteúdos guardados, sentimentos, de ressignificar o passado. Estamos falando de atenção plena também, né? De reconhecer aqui agora, de se manter aqui agora. Estamos falando que a oração é um caminho também para te ajudar nesse processo. De forma bem prática. Obrigado, Baba. Uhum. Como nós estamos, né, numa jornada de cura e basicamente, de alguma forma, já tínhamos tateado um pouco do ponto do trauma, e dessa necessidade, o senhor comentou, né, quando
retirar essas camadas, vai envolver necessariamente, nós temos que olhar, né, olhar conscientemente para aquela ferida, Uhum. e isso quer dizer lidar com a dor. Como o senhor já disse em outras vezes que te ouvi, o grande desafio é lidar com a dor, mas não se identificar completamente ou por tanto tempo com o sofrimento. Mas nas perguntas que vieram, algumas pessoas mencionaram alguns traumas específicos. Uhum. E eu vou pegar um deles, porque acho que o que o senhor falasse sobre um trauma específico, ele vai valer também para outros traumas. Então eu vou Sim. pegar um que surgiu aqui de maneira, até repetida, né. Como, reeditar, não sei se essa seria a palavra correta, mas como seria possível reeditar o trauma de uma menina que foi abusada pelo pai? Uhum. O que provoca o trauma é a impossibilidade de ventilar o ocorrido, né. É uma proibição, é uma paralisação do sentimento. Então o sentimento fica congelado no sistema, paralisado, né, e aí ele se transforma em N obstáculos, em N doenças emocionais, mentais, físicas, né. Então, quando existe uma disponibilidade para ventilar, e quando eu digo ventilar, às vezes é conversar com alguém que esteja também suficientemente maduro, né, para ouvir, para receber a sua dor, você começa a elaboração do trauma, né? E a elaboração, então, envolve falar, né? E às vezes passa por sentir novamente, né, aquela dor e reconhecer que aquilo já não mais está presente, aquilo é uma memória, né. Então, quando você reconhece que se trata de uma memória, porque você pôde se distanciar, né, aí você abre, né, expande a consciência a ponto de compreender, né, a história kármica do evento, porque estamos num plano da existência onde tudo se repete, tudo é reeditado, tudo reeditado. Aquilo que não foi compreendido, elaborado e devidamente integrado, enquanto não pôde chegar na gratidão, na gratidão, na aceitação, aquilo vai se repetir, né. Então, quando você acolhe, você expande a consciência a ponto de entender a história kármica daquele evento, né. E aí você compreende a trama dessa alma em evolução que está presa, né, numa trança kármica, né, uma sucessão de acontecimentos, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito, causa, efeito. E quando você consegue esse distanciamento, você olha para aquilo com compaixão, com compaixão. A ponto, de poder, inclusive, fazer empatia com esse abusador, com esse pai que acabou também sendo uma vítima do desamor,
e tendo que manifestar essa distorção do poder, essa distorção do amor, essa distorção de Deus, essa distorção de Deus. E aí você pode perdoar e pode seguir em frente. Mas para isso se faz necessário desopilar, tem que ventilar, tem que abrir espaço. Para isso, precisa encontrar uma pessoa que esteja preparada, terapeuta, né? Terapeuta que esteja maduro para acolher essa dor, seja maduro para entender realmente a complexidade, né, do fenômeno trauma. Espaço. Dá espaço para chorar o que tem que chorar, botar para fora a raiva que tem que pôr para fora. E aí você vai abrindo espaço. Aí a consciência vai expandindo. Aí você vai tendo entendimento, vai tendo compreensão. Aí você pode fazer empatia. Aí você pode, devagarinho, começar a compreender e a perdoar. Primeiro você aceita. E aí depois, naturalmente, você perdoa. E quando você perdoa, você vira a página e segue viagem. Ok? Eu tive a oportunidade, Baba, de observar nos retiros que a sua equipe conduzia, que essa questão dos traumas de infância que envolvem pai e mãe, não apenas, né, abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico, são muito comuns. Uhum. E lembro, né, num dado momento de uma orientação que falava justamente sobre sentir novamente, né, que não quer dizer Uhum. revivenciar o trauma, mas poder sentir o que aquela criança naquele momento talvez não tenha nem conseguido sentir e que depois não Uhum. soube lidar como, né, porque nem tinha o aparato emocional para. Mas Uhum. como nesse processo, normalmente é muito comum que a nossa mente logo justifique o ocorrido Sim. antes até do sentimento realmente chegar, né. Então, a pessoa justifica o abuso físico sofrido na infância, porque o pai também, muitas vezes, ou a mãe, foram abusados fisicamente Uhum. na sua infância, então era isso que eles Uhum. conheciam como educação, né. E de fato, né, essa pode ser uma justificativa que pode auxiliar a saída, né, essa oxigenação do trauma, mas que é quando essa justificativa acontece antes, né, de que aquele sentimento realmente possa revolver lá dentro, ele acaba sendo mais um bloqueio mental do próprio trauma. Exatamente, ele acaba, de certa forma, sendo um amortecedor, né, porque acaba, de certa forma, ajudando a racionalizar, né, e com isso, essa racionalização amortece, né, e impede, então, que a cura se complete, né, porque para que a cura se complete, se faz necessário realmente sentir, né, sentir. E, inclusive, podemos dizer que a racionalização, ela é mais, instrumentos, né, de amortecimento, que nos impede de sentir, que nos impede de sentir, né. Isso para tudo, né. Muitas vezes estamos na rua e a gente vê alguém sofrendo, alguém passando por uma dificuldade, mas nós estamos tão amortecidos, né, e racionalizamos, né, aquilo que nós estamos vendo, aquela pessoa passando
por aquele sofrimento, né? Mas nós fomos, ao longo do tempo, nos tornando reféns dessa racionalização e desse amortecimento. Porque é uma forma até de autopreservação, né? Porque às vezes sentir dói. Às vezes sentir dói, né? E, e justamente por conta, né, de traumas como esses que nós estamos estudando aqui. Então, reviver determinadas experiências traumáticas é como entrar, num inferno, né? É entrar num vale de lágrimas e ranger de dentes, né? Temos que lidar com sentimentos desoladores, aniquilantes, terríveis, né? Mas temos que conseguir atravessar, né? Mas você só consegue entrar nesse núcleo de sentimentos negados quando você foi devidamente preparado com o conhecimento a respeito do processo. Do contrário, você vai seguir racionalizando e, e se protegendo para evitar sentir. Porque você não reconhece a importância disso. Mas para que você vai sentir? Você não quer. Por quê? É ruim. E é ruim mesmo. Mas às vezes é a única possibilidade. Às vezes é o único remédio disponível para te curar de um trauma. Mas você só vai tomar esse remédio se você leu bem a bula dele e está realmente confiante que ele realmente vai te ajudar. Por isso que essas conversas aqui são tão importantes. Por isso que essas aulas aqui são tão fundamentais. Que é para te preparar para entrar nesse abismo dos sentimentos suprimidos, negados. Você não dissolve os medos de sentir sem compreender o processo. Estamos falando aqui de dissolução dos medos de sentir. Quando você compreende suficientemente, você se permite sentir. E aí, quando você sente, você acolhe, libera, aí sim você vai naturalmente entrar no estágio final da cura, que é a empatia, né? Que é se colocar no lugar dos seus pais, seja de quem for, para entender o outro lado dessa história. Você vai entender que a vítima está dos dois lados, sempre, né? Mas, como bem disse o Gustavo, isso só vai ser verdadeiro se você passou pela etapa de sentir, né, as dores que foram, então, suprimidas. Eu acho que a gente tem tempo por uma última pergunta, Baba, se o senhor permitir. Sim? E aí também eu vou pedir para o senhor, no final, falar um pouquinho sobre a sua academia de ensino atual, né, a Diagô. Uhum. Eu estou vendo que o Rieli está com a mão erguida. Rieli, se você quiser fazer a sua pergunta. Sim, boa noite, Baba. Obrigado pela teu profundo ensinamento. E é justamente por isso que você está falando nessa questão do sentir, né? Uhum. E desse ler a bula, né? Eu achei de uma forma muito magnífica. Queria te perguntar se é possível. Eu particularmente vejo um trauma como se
como uma usina que gera uma energia e que vai guiando os nossos comportamentos, né? Perfeito. Eu queria te perguntar se é possível nós desativarmos essa usina sentindo trauma, tomando consciência, porque daí eu ligo com uma frase que tem no seu livro que diz: qualquer tipo de sofrimento é uma memória presa no passado, né? Isso. E se eu tomo essa consciência de que qualquer tipo de sofrimento nos meus relacionamentos as pessoas vão despertando em mim, ou seja, por forma de rejeição, de abandono, de outras feridas, se eu tomo essa consciência e sinto aquele sentimento novamente, é possível fazer com que esse trauma, digamos assim, essa usina se desative sentindo, tendo essa consciência de que esse sofrimento não é do presente, mas sim do passado? Muito obrigado, Riele, pela sua pergunta, pela sua generosa participação. Esse é o primeiro passo para a desativação dessa usina produtora de sofrimento. É o reconhecimento da causa, é a compreensão que isso se dá devido à identificação com o passado. E aí, se faz necessário, dar mais alguns passos. O segundo passo é o compromisso de não mais se nutrir do sofrimento. Quando você compreendeu a mecânica da repetição negativa, se faz necessário esse compromisso. E um compromisso que se dá através da repetição consciente. Muitas vezes você precisa lembrar para o seu subconsciente desse compromisso. Uma forma de fazer isso é através da oração. Durante um tempo, especialmente antes de dormir, que é quando essa informação acessa mais facilmente o subconsciente. Porque uma coisa é você ter compreendido isso no nível consciente. Outra coisa é desprogramar o seu subconsciente, né, dessa memória. E você desprograma ou reprograma o subconsciente através de hipnose e repetição. Então, antes de dormir, você faz oração, se comprometendo. E você vai, aos poucos, realmente acordando a luz e a positividade em você. Paralelamente, um terceiro passo, são os exercícios de atenção. Né? Atenção plena, lembrança de si mesmo. Para poder ir, aos poucos, quebrando esse magnetismo do passado. Cada vez que você mergulha na presença, cada vez que você se banha da presença do seu eu real, essa identificação com o passado vai se dissolvendo, vai perdendo força. Se junta isso com a sua oração repetitiva, com essa auto-hipnose feita intencionalmente, de forma positiva, daqui a pouco, você vai perceber que esse condicionamento não tem mais poder sobre você. Não vai estar mais refém do sofrimento. É isso.
Muito bem. Gustavo está pedindo para eu falar também um pouquinho sobre a Diagô, né, que é o lugar aonde eu tenho trabalhado, né, de forma regular, utilizando a didática que eu compreendo que funciona, né, justamente para, né, conduzir o buscador desse lugar de identificação com o sofrimento para o lugar da plenitude, da liberação, né? Então, Diagô, Academia de Ensinos, é uma plataforma online, né, onde eu me encontro com os estudantes regularmente, algumas vezes no mês, tem toda uma programação específica, onde tratamos dos mais variados assuntos relacionados ao caminho da autorrealização do ser, né? Tenho trabalhado os temas que eu compartilhei através dos meus livros, né? Então isso acontece através de intensivos, é uma programação, né, bastante extensa, né? A gente se encontra às vezes também só para estar junto, né? Só para cantar, né? Tratamos de assuntos da atualidade também, educação, meio ambiente, saúde, né? Além, então, né, desse programa que eu chamo Design do Despertar, né, que começa, então, com o reconhecimento dos não, o reconhecimento do sofrimento e como que a gente vai, né, pouco a pouco, transformando o não em sim. Como que a gente pode se afinar com os códigos divinos da abundância, da prosperidade e ser feliz aqui, agora, né? É isso, tá? Então, todos são bem-vindos, é aberto para todos os estudantes sinceros da verdade. Todo buscador sincero é bem-vindo, tá? Bem-vindo. Tem aí uma taxa simbólica, né? Se cobra por mês, para você ter acesso a tudo isso, né? E, e aí também ele pede para eu falar um pouco do meu livro novo, né? Que aí eu sou meio suspeito, né? Porque realmente eu vou falar bem, né? Porque eu que escrevi o livro. Mas eu considero que eu tenho assim uma autocrítica bem apurada, né? Eu sou bem honesto comigo mesmo. Então, realmente, eu, eu, eu considero que esse livro está mesmo uma joia, está maravilhoso, mesmo, né? Então, o buscador sincero, né, pode encontrar muitas respostas para a sua vida, para as suas questões existenciais, para o seu processo de autotransformação ali. Esse livro que está à venda em praticamente quase todas as livrarias, né? Chama Plenitude, a vida além do medo, que é o resultado, então, no meu tempo de ascetismo durante o ano de 2020, fiquei recluso lá no nosso ashram, na Índia, em Rishikesh, e aí entrando mesmo, né, no campo, na mente coletiva, no corpo emocional coletivo, né, eu pude ver realmente a necessidade, né, de dar uma direção, né? E essa direção foi dada. Então é isso. Eu agradeço imensamente a oportunidade desse encontro. Eu estou me sentindo muito à vontade aqui com vocês, né? Estou sentindo a sinceridade, né, da busca. Isso me faz também ficar aqui bem à vontade, disponível para vocês. Então, sempre que sentirem
vontade, não hesitem, não se acanhem, não se envergonhem, bata na minha porta que eu estou aqui disponível, nasci para isso, estou aqui, seu serviço. E Gustavo, querido, gratidão por essa oportunidade e que possamos seguir, juntos, estudando, desvendando o amor, desvendando os mistérios da existência. Puxa, Baba, estou aqui sem palavras para te agradecer pela noite de hoje, pelo nosso encontro, pela sua presença, sua energia, né, o quanto o senhor realmente teve a vontade aqui conosco. Te agradeço por isso. Eu que tive a oportunidade, né, de ler o seu livro, né, e até discutir um pouco dele naquela live que fizemos juntos. E sou aluno também da Diagô, eu só quero dizer aqui para o grupo que eu assino embaixo, né? Tudo que o Baba comentou sobre a escola e sobre o livro, eu realmente posso atestar pela minha experiência também como verdade. Para mim, como eu disse no início, e talvez agora também aprofundando um pouco mais, meu encontro com o Prem Baba fez com que eu pudesse perceber isso tudo que ele está trazendo aqui, o quanto o que eu entendia como amor era realmente bastante imaturo. Não que não seja ainda, né? É uma longa caminhada pela frente, mas o fato de ter percebido isso, de ter ganho essa consciência, para mim foi um grande estalo, né, inicial, para a partir daí poder realmente trilhar, né, essa jornada. Então, eu fico, como sempre digo, né, para vocês, muito, muito feliz, né, que a gente possa estar aqui nesse grupo e compartilhar tantas experiências das mais duras, que alguns de vocês puderam contar já ao longo da jornada e trazer nas perguntas, até as transformações realmente mais bonitas que alguns já compartilharam. A gente pôde ver, Baba, né, nos poucos encontros que nós tivemos aqui, algumas pessoas que puderam realmente expressar gratidão por momentos muito duros que viveram nas suas vidas, e a gente consegue perceber o quanto é verdade pela tranquilidade, pelo olhar da pessoa quando ela conta uma história, né, muito difícil da sua vida, e consegue perceber o motivo pelo qual ela passou por isso. Então, eu sinto que vamos nos aprofundando nessa jornada de autoconhecimento e de cura, e a sua participação hoje aqui nos ajudou muito nesse mergulho. Eu sou muito grato por isso. Obrigado, Baba, obrigado, Tati, que eu estou vendo aqui também, pela organização da noite de hoje. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. Gratidão. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Boa Eu queria noite. só aproveitar, Gustavo, para dizer aqui para o pessoal que a gente vai disponibilizar essa aula gravada na plataforma de Agô e com mais um conteúdo para vocês poderem gratuitamente passear por lá, entender um pouco do que o Baba vem compartilhando, né? Tem alguns satsangs que vocês vão poder acessar, vão poder navegar por ali também, até para a gente dar um pouquinho da experiência do que tem acontecido, né? Que é um estudo continuado e com diversos temas. Então, eu vou passar para o Gustavo todas as informações de como vocês fazem o cadastro de vocês, e ele repassa para vocês, tá bom? Obrigada. Que maravilha. Grande abraço. Presente. Obrigado. Um abraço, Baba. Um abraço, gente. Boa noite. Tchau.